Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar então sobre os mecanismos de coesão textual, tá bom? Bom, vamos começar pela referência. O que é a referência? Bom, são mecanismos que vão garantir a coesão do texto, certo? Como as partes se ligam. A referência pode fazer parte dela os pronomes, os advérbios e os artigos, que são os elementos de coesão que vão proporcionar uma unidade a esse texto. Por exemplo, se eu disser, a garota está de férias, a garota aproveitou o momento para viajar. Esse texto fica meio repetitivo, né? Agora, se eu disser assim, a garota está de férias e aproveitou o momento para viajar, você ganhou uma certa agilidade e estilo no texto, você não repetiu a palavra a garota. Então, isso é reiterar, tá bom? Já a elipse, quando você vai omitir um termo a fim de evitar que ele fique sendo repetido o tempo todo, tá? A menina está de férias, aproveitou então o momento para viajar. Veja que esse caso já é diferente, porque você omitiu a palavra menina, pois que ela está subentendida no contexto. Então é isso, a elipse você vai subentender a palavra e ela vai ser tirada ali na segunda frase, certo? Já agora, por exemplo, a referência lexical é quando você usa palavras ou expressões que são sinônimos de algum dos termos que vão ser subsequentes no texto. Por exemplo, o presidente foi a Portugal. Na terra de Camões, foi homenageado por intelectuais e escritores. Veja então que Portugal foi substituído por Terra de Camões para evitar a repetição, certo? Né? Da palavra Portugal. Então, primeiro foi usado Portugal e depois Terra de Camões, certo? Porque é uma ligação semântica entre os dois termos. Portugal é a Terra de Camões. Então, muito bem. Já a substituição, ela é usada para abreviar sentenças inteiras, substituindo-as por uma expressão com um significado equivalente. Por exemplo, o presidente viajou para Portugal nesta semana e o ministro dos esportes o fez também. A expressão o fez também vai retomar a sentença viajou para Portugal, certo? Um fez isso e o outro o fez também. Então, já uma outra forma é por oposição. Empregam-se alguns termos com valor de oposição, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, contudo, que vai tornar o texto mais compreensível. Por exemplo, estávamos todos aqui no momento do crime, porém não vimos o assassino, certo? É um outro tipo. Já por concessão ou contradição, são eles embora, ainda que, se bem que, apesar de que, conquanto e mesmo que. Porque você vai colocar um elemento e vai criar uma oposição na ideia que vai vir em seguida. Por exemplo, embora estivéssemos ao lado do mercado, não fizemos a compra, tá bom? Agora, uma outra relação estabelecida de causa são eles porque, pois, como, já que, visto que e uma vez que, por exemplo. Então, uma frase, gostei do filme, pois o roteiro é bastante criativo. Você está dizendo o motivo de você ter de ter gostado do filme. Esse pois é que vai reiterar esse conteúdo na frase. Agora, por contradição, são eles caso, se, a menos que, contanto que, por exemplo. Então, uma outra frase para vocês entenderem o conteúdo. Caso os pacotes cheguem, encaminhem-nos para a sala do diretor. Caso, se eles chegarem, certo? Então, um outro jeito de criar todo esse conteúdo semântico, por finalidade. São eles, para que, a fim de que, com o objetivo de que, com a finalidade de que e com a intenção de que. Ela ligou a fim de perguntar a data da entrevista, a fim de, para que isso acontecesse. Tá bom? Então, vocês podem ver que são muitos elementos, cada um com um conteúdo com uma finalidade diferente. É importante estudar bastante a diferença. Se tem dois termos que você costuma confundir, coloca eles bastante em várias frases em uso para você entender bastante o contraste, tá? Entre um conteúdo e outro, porque os termos às vezes podem passar ideias bem diferentes, tá bom? E é isso para a compreensão do texto, para a interpretação em uma prova, vai fazer diferença depois, certo? Até a próxima aula, então.